Oi, boa Oi, noite, Deus, boa noite. tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, boa noite, pessoal. Acho que a gente está começando aqui no horário, né? 7h30, mais uma live, hoje com a Vivian Grupo. Na verdade, só para esclarecer, o motivo dessa live aqui e a ideia da live foi da Vivian, né? E ela Uhum. achou interessante a gente falar desse tema. E vai ser, eu acho que muito bom, porque a gente vai ouvir, a gente vai tentar esclarecer, pelo menos, né, Vivian, um pouco da Uhum. parte técnica, algumas dúvidas muito comuns que vários pacientes, curiosos, mesmo médicos, têm também, que é muito importante. Pessoas que não lidam com isso todo dia, né? E a Vivian poder falar um pouco da experiência dela também, agora engajada nas mídias sociais também, né, Vivian? E está Então, ajudando, está fazendo um grande trabalho. Eu comecei a olhar agora recentemente também. É um trabalho recente, mas que está trazendo bastante informação útil sobre tumores neuroendócrinos, né? Eu vi, inclusive, uma postagem hoje, então eu queria até pedir autorização para compartilhar, que eu achei muito boa. claro, claro que pode. Eu agradeço. Quanto mais E pessoas, né, a gente conseguir atingir, melhor. então vamos fazer isso, Vivian. Tá, Vamos joia. fazer. Então, bem, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Coimbra, sou cirurgião oncológico, sou diretor da cirurgia abdominal da C. Camargo, do Centro de Referência de Oncologia Gastrointestinal. É um prazer estar aqui. A gente tem feito essas lives há algum tempo com a ideia de realmente disseminar conhecimento para a população, para médicos, para profissionais de saúde, focando muito em informações que realmente possam ser úteis, aplicadas diretamente, né, para quem precisa da informação, e também focando muito em diagnóstico precoce e prevenção das doenças que mais acometem as pessoas, né, nos dias de hoje. Então, a Vivian também, então ela organizou esse, acho que um Instagram, né, Vivian? Depois você pode falar um Sim, pouquinho mais, que é o Tumor Neuroendócrino BR, que está bem legal e acho que ela tem a capacidade, pela sua formação, de falar bastante nisso, né? Como enfermeira que ela é, estudante de medicina, né? Tem uma vivência também na área que ela pode explicar, é mãe, esposa, então tem tudo isso que ela pode compartilhar com a gente. sim. E essa é a ideia, realmente, trazer duas visões, né? Para nós médicos isso é muito importante, né, Vivian? E entender também do paciente o que é importante, né? Como que você se sente, o que isso é importante. E você vai trazer a visão, na verdade, dos dois aqui para gente. Né? Então, muito obrigado, Vivian, mais uma vez. Obrigado pelo convite, obrigado pela sugestão do tema, né, para a gente conversar hoje. E nosso objetivo é isso, eu acho que é levar para médicos, residentes, estudantes de medicina, toda a população, informações que possam realmente ser úteis. Vivian, fica à vontade, se quiser Tá. comentar alguma coisa, falar um pouco da tua experiência também. Bom, primeiro, boa noite a todos, né? Doutor Felipe, é uma honra para mim, né, poder estar aqui com o senhor hoje para a gente ter esse bate-papo, levar informações de qualidade para quem precisa. E a gente sabe que tem muita gente que precisa disso, né? Você que passou comigo, acho que o momento mais difícil da minha vida, né? E que eu tenho um carinho muito grande e uma admiração enorme, né? E eu me sinto muito honrada de poder estar aqui hoje com você, tendo essa conversa e ajudando o pessoal que precisa. O Instagram que eu criei foi justamente pela necessidade de divulgar informações sobre esse tipo de câncer, que é o neuroendócrino, que as pessoas têm dificuldade de acessar informações sobre ele na internet, né? Devido à sua raridade, escassez de informações, de informações. Então surgiu essa ideia. Eu estou começando, confesso que não sou muito tecnológica, mas estou me esforçando. Espero que dê certo. Acho que está dando já, Vivian. Eu também não sou, mas eu estou me esforçando também. Mas acho que é importante, é importante. A gente tem uma missão maior e acho que isso é questão de aprendizado mesmo.
Então, bem, hoje o tema, então, é sobre metástases hepáticas, ou seja, metástases que vão para o fígado, né? E o fígado é um órgão muito importante que a gente tem. Então, o fígado tem diversas funções do nosso corpo, e sem fígado a gente não vive, né? E para a gente ter uma boa saúde, nosso fígado tem que estar bom, tem que estar funcionando bem, e tem que ter uma capacidade realmente de exercer todas as suas funções. E quando uma doença acomete o fígado, a gente, obviamente, fica preocupado de uma maneira geral, né? E o tema hoje realmente são as metástases. E o que são as metástases? As metástases são quando células de algum tumor, de alguma outra região do corpo, liberaram células que caíram na corrente sanguínea e depois pararam e começaram a crescer no fígado e começam a se desenvolver no fígado. Então, as metástases para o fígado são os principais tumores que acometem esse órgão. Outros tipos de tumores são os tumores que nascem no fígado, que é um capítulo à parte, né? Uma outra discussão que a gente pode ter no outro dia também. E dos tumores que lançam metástases para o fígado, os tumores neuroendócrinos, como a Vivian comentou, os tumores de origem coloretal e vários outros podem desencadear as metástases no fígado e, com isso, desencadear uma série de consequências de função, no tratamento e até, em algumas situações, cirurgias ou tratamentos diretamente sobre o fígado, né? Que é o que a gente vai tentar também esclarecer. O tema é muito vasto, é muito amplo, mas dentro do tempo que a gente conseguir utilizar aqui da melhor maneira possível, a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas. E já aproveito para quem tiver alguma dúvida, no final, ir colocando aqui suas observações, suas questões, que no final a gente vai tentar responder a maioria, ou pelo menos o que for possível dentro desse tempo que a gente tem. Né? Então, a Vivian, eu queria que você contasse um pouco da tua história, Vivian. Como tudo começou. A gente sabe que é difícil às vezes falar, mas por outro lado a gente tem visto muito que exemplos de perseverança, né, de força, de ir atrás, de buscar a informação correta, ajudam bastante a pessoas que estão entrando nessa situação, nesse momento. Ou que já passaram também, mas não tiveram a mesma experiência que você. Então, conta pra gente um pouco, Vivian. Conto. Eu gosto de contar, inclusive, para mostrar para as pessoas que mesmo com câncer a gente pode ter uma vida leve, com qualidade, e contar um pouquinho da minha trajetória, porque eu acho que ajuda também as pessoas a entenderem como trilhar o caminho dentro de um cenário, de um diagnóstico de tumor neuroendócrino, principalmente que é a minha experiência, né? Bom, tudo começou com uma dor de estômago, que eu associava a uma gastrite, porque eu tinha uma vida bem corrida na época, com a faculdade, os filhos, eu dava aula, então era muito corrido e eu sempre associando com gastrite e me automedicando, né, como né, enfermeira, e tá, vamos no pantoprazol. E fiquei com essa tentativa terapêutica por 6 meses, mais ou menos, vendo que a dor persistia, e agendei uma consulta com um gastro, que me pediu uma endoscopia, e nessa endoscopia foi visualizado um tumor na segunda porção do duodeno, que depois, com o resultado da biópsia, a gente soube que era um tumor neuroendócrino. Pelas minhas pesquisas de internet, eu achei um oncologista referenciado no AC Camargo, especialista nesse assunto. Eu sou de Campinas, e em Campinas eu não encontrei nenhum oncologista que fosse especialista em tumor neuroendócrino. Então eu fui para o AC Camargo e ali, né, tudo começou a correr de acordo como deveria mesmo, né? A indicação cirúrgica, e tanto a equipe cirúrgica quanto a oncologia clínica me indicaram uma gastroduodenopancreatectomia, que foi feita em fevereiro de 2021. E foi isso. Internação longa, difícil, recuperação difícil. O Dr. Felipe Coimbra lembra, né? Que foi muito difícil, ele foi meu cirurgião e eu acho que é por isso que eu tô aqui, porque eu estive nas melhores mãos para esse tipo de cirurgia. Mas valeu a pena porque deu tudo certo. Fiquei bem, me recuperei e tô aqui hoje, podendo ajudar quem tá passando por isso, né? Muito bom, Vivian. Então, acho que eu gostaria só de ressaltar aqui a questão que a gente sempre comenta, né, da prevenção, do rastreamento, quando é possível, mas a gente tem que lembrar que a prevenção propriamente dita, a prevenção primária, o rastreamento, ela só acontece em pouquíssimos tumores, né? E na grande maioria dos casos, mesmo em países desenvolvidos, ela não é possível.
e cerca de 60%, 70% dos diagnósticos de câncer são feitos pelos sintomas. E a Sim, avaliação, o entendimento, a busca por entendimento, por que está acontecendo aquele sintoma novo, por que tem uma queixa, e que muitas vezes se assemelham a doenças comuns, a gastrite, a úlcera, né, refluxo. sim, Então a gente exatamente. deve realmente procurar, todos, a população, e os médicos devem sempre investigar, né? A gente não pode deixar passar um sintoma, passar um medicamento só e não investigar corretamente. E foi assim, né, Vivian? Você contou muito bem, então acabou fazendo a cirurgia. Para quem não sabe, a duodenopancreatectomia é uma cirurgia que a gente também dá o nome de cirurgia de Whipple. É uma cirurgia que envolve a retirada da cabeça do pâncreas, do duodeno, os linfonodos, o canal biliar, às vezes um pedaço do estômago e a vesícula, né? E Sim, depois de feito tudo isso, é feita a reconstrução com o próprio intestino, para o pâncreas, para o estômago e para o fígado. A Vivian é uma cirurgia grande, né? A Vivian recuperou, está super bem. E aí depois começou a acompanhar, né, Vivian? Porque são várias fases do tratamento, várias fases de evolução, várias fases para a cura. Então a gente começa realmente no diagnóstico, tentando ser o mais precoce possível. Faz-se o estadiamento, que é entender qual o grau de avanço da doença, faz o tratamento e a outra parte é a recuperação, a reabilitação. A Vivian sabe muito bem, né? Se quiser pode comentar um pouco sobre isso. Então tem várias mudanças na digestão, no aparelho digestivo, tem riscos, obviamente, né? Podem ter complicações e depois começa a parte do acompanhamento, do segmento, né? E a Vivian pode contar um pouco, então, da história dela, se quiser, e comentar um pouco mais sobre o assunto também, Vivian. sim. Bom, depois da minha alta, né? Eu fiquei um longo período para me sentir normal de novo, devido à complexidade da cirurgia, realmente. E comecei a fazer os acompanhamentos de 3 em 3 meses, que é o protocolo para o tipo de câncer que eu tive, né? E em um desses acompanhamentos, 9 meses depois da cirurgia, descobri metástase hepática, né? Era uma coisa que eu não queria, porém eu tinha uma certa desconfiança que isso aconteceria, porque mesmo na internação eu já recebi o resultado da biópsia da peça cirúrgica, e lá, né, eu já vi que tinha invasão de linfonodos, tinha invasão vascular, perineural, que aumenta muito o risco de recorrência, e foi considerada uma doença localmente avançada, né? Então, 9 meses depois, em um exame de rotina, aí foram identificados novos tumores no fígado, biopsiei e realmente era metástase do tumor primário que tinha sido retirado. Isso. E acho que a Lívia contou o caso dela, e eu acho que é importante a gente lembrar que existem várias formas de detectar as metástases, né? A gente algumas vezes pega casos tão avançados que, na verdade, o diagnóstico é feito pela metástase. Então, faz um exame, faz um ultrassom, acha um nódulo no fígado, aí quando você vai procurar, a gente encontra um outro tumor primário, muitas vezes no intestino, no estômago, ou qualquer pâncreas ou outros órgãos, né? Então, essa é uma forma. A segunda forma que a gente mais comumente encontra as metástases é quando a gente faz o estadiamento, que é quando a gente está justamente tentando entender qual é o grau de avanço da doença e faz exames, ultrassom, tomografias e pode eventualmente identificar os nódulos hepáticos. E a terceira situação é essa. Após um tratamento inicial, um dos riscos do câncer, muitas vezes, é aquilo que a gente não está enxergando, né? Apesar dos melhores exames possíveis, a gente sabe que pode ter alguma doença microscópica, alguma célula que se implanta em algum órgão, se multiplica e depois aparece um nódulo. Então, no estadiamento, no segmento, depois é importante que a gente faça exames de prevenção a cada 3, 4, 5 meses e, eventualmente, se houver detecção de uma recidiva, uma recorrência da doença, aqui no caso está falando de metástases hepáticas, né? Então, é feita então, uma investigação e se confirma ou não o diagnóstico. Eu acho que é muito importante aqui, o primeiro exemplo que a gente citou, né, Vivian, que são os encontros de nódulos hepáticos eventuais, que muitas vezes o médico generalista, ou o médico do pronto-socorro, ou o radiologista, que nem está procurando um câncer, pode detectar, e ele precisa realmente fazer um encaminhamento correto desses pacientes para investigar e, obviamente, fazer o diagnóstico, tratar o mais cedo possível, né? Com certeza.
Então, foi isso, né, que aconteceu. E Vivi, o que você me conta de quando você descobriu isso? Qual foi a tua postura? Como que você... obviamente a gente fica chateado, fica triste, né? Mas, Sim, por outro lado, a gente pode buscar esse conhecimento e as melhores formas de tratamento, né? sim. Foi muito difícil, muito difícil. No começo, a gente perde um pouquinho o chão, né? Não, não tem como. É uma notícia ruim. Não sei se eu posso falar que principalmente para mim, porque eu não quero excluir o sofrimento de ninguém, mas eu sou mãe e eu tenho criança pequena, né? Eu tenho 3 filhos e são 2 pequenos ainda. Então isso bateu forte e foi bem difícil. Mas eu tive acompanhamento psicológico, que me ajudou bastante. Eu acho muito importante para quem está passando por isso procurar acompanhamento psicológico. Eu tenho uma rede de apoio muito bacana, então o apoio da minha família, dos meus pais, do meu marido, dos meus próprios filhos, que é uma coisa que eu converso muito com os pacientes, que a gente tem que ser honesto com nossos filhos, né? Porque a verdade traz a relação de confiança e, consequentemente, o apoio deles também, que é muito importante. Então, apesar de todo o terremoto que isso causou na nossa vida, hoje eu estou aqui, estou bem, e eu agradeço muito ao apoio que eu recebi da minha família, a terapia que eu fiz, e com certeza também a equipe que cuida de mim, né? Porque eu confio plenamente, me sinto segura e isso faz toda a diferença na trajetória de um paciente oncológico, né? Isso eu presenciei, né? Ela tem um apoio realmente familiar muito importante do marido, das filhas. Se vocês entrarem lá no Instagram dela, vão ver acho que tem um desenho também que eu já tinha visto antes, né? Sim, você Que é uma lembra das, desse desenho? eu Foi a minha gravo disso até filhinha que hoje. fez. Eu lembrei disso também. Muito legal. E esse apoio é fundamental. Vivian, pelo que eu vi, a gente tem também pessoas que viveram, estão vivendo uma situação semelhante aqui, né? Que falaram que iam participar também. Então, é legal que você contou isso pra gente também. Bacana. Como que encarou, né? Sim, E não é fácil, não é fácil, mas a família tem um papel muito importante e eu acredito que a equipe também médica tem um papel muito importante. Eu costumo dizer que um tratamento, não só oncológico, mas um tratamento médico bem-sucedido, ele depende da relação médico-paciente. Então, quando tem essa confiança, tem esse vínculo, o sucesso é resultado, né? Não, não tem como dar errado. isso mesmo. E, bem, acho que assim, acho que é importante a gente dizer que realmente dos tumores que acometem a região do abdômen, os órgãos abdominais, o fígado é um dos principais locais, né, os principais órgãos que têm metástases, acabam evoluindo com metástases. E existem várias formas de tratamento, né? A gente pode falar um pouco disso também, né, Vivian? Pode. Só Isso. antes, doutor Felipe, eu queria te fazer uma pergunta que me pediram para perguntar. Se o local do tumor primário, ele é importante para você falar em metástase hepática, né? Se a metástase hepática, ela depende de onde o tumor inicial estava. Sim. Não, excelente pergunta. Em princípio, o fígado ele é um órgão que é muito acometido por metástases. É um dos principais órgãos que recebe metástases de tumores que podem estar em qualquer lugar do nosso organismo. Mas, de uma maneira geral, os principais tumores que acometem o fígado, que causam metástases no fígado, são os tumores que estão no abdômen. Na grande maioria das vezes, né? Por quê? Porque a maioria do sangue que vem do abdômen ele é filtrado pelo fígado. E o fígado é um órgão muito vascularizado. Então, por essas razões, normalmente as células encontram um campo fértil para crescer. Né? Além de estarem passando com muita frequência ali no fígado, elas encontram também um ambiente fértil, com muita nutrição, sangue, né? E que com isso elas conseguem realmente proliferar. Então, isso é muito importante. E a origem do tumor não é importante só por parar no fígado. Então, a gente tem várias situações possíveis também. Elas podem causar metástases no fígado, mas também em outros pontos, às vezes, né? Então, às vezes, pode acontecer em mais de um local. E
E outra coisa importante é que a origem do tumor primário também nos diz qual a melhor forma de tratamento. Então, são vários aspectos que a gente tem que avaliar quando vai tratar. Uma vez feito o diagnóstico, não, é isso mesmo, tem metástase no fígado, né? A gente tem várias opções de tratamento e a gente tem que considerar vários aspectos. Um deles é isso, a origem, onde o tumor começou. Porque a gente tem que lembrar que, apesar do tumor ter parado e desenvolvido no fígado, causando uma metástase hepática, mas o comportamento biológico, que é o comportamento, se ele cresce mais rápido, mais lento, ele tende a se espalhar mais ou ficar mais localizado, ele é diferente para cada tumor. Então, apesar de estar se desenvolvendo no fígado, ele vai ser muito parecido com o tumor que deu origem a ele, né? E, de uma maneira geral, a gente acaba, sempre que possível, tem que tratar não só o tumor primário, de onde originou, como também as metástases, né? Sempre que isso é possível. E pode ser concomitante na mesma hora, ou trata um primeiro, depois o outro. E os tratamentos podem ser muito diversos, né? Então, eu sempre reforço isso aqui, mas a gente tem 3 tipos principais de tratamento. Existem mais hoje em dia. Mas temos a cirurgia, que é um tratamento localizado, né? A gente vai lá e faz uma limpeza, tira com margem de segurança, tudo que a gente está enxergando, né? Temos tratamento sistêmico, que esse nome é um termo que a gente usa para tratamento que vai circular no corpo todo. Então, pode ser quimioterapia, que é o mais comum, né? Pode ser imunoterapia, drogas-alvo, hormonioterapia. Então, tem várias outras alternativas de tratamento. E tem os tratamentos mais locais também, mais loco-regionais. Então, para o fígado, tem um monte de opção, ainda bem, né? Houve um desenvolvimento aí tecnológico. Então, a gente tem desde ablação, que é a destruição do tumor com agulha, com radiofrequência, com micro-ondas. Tem a quimioembolização, que é quando corta o sangue que está chegando no nódulo. Tem a radioembolização, que é quando usa um cateterismo também para jogar uma substância radioativa nos tumores. Então, tem uma série de opções. E uma coisa interessante do fígado, que eu acredito que muitos já tenham ouvido falar, o fígado ele tende a crescer, né? O termo certo não é bem regenerar, mas é muito comum a gente falar, né? O fígado regenera, ele cresce de novo. Mas o termo certo é hipertrofiar, ou seja, o fígado que... Quando há necessidade, por exemplo, de uma cirurgia de fígado, que a gente tira uma parte do fígado, o que fica tende a crescer e fazer a função daquele fígado que foi retirado, né? Mas tudo isso tem critérios também, então a gente tem que sempre analisar, e essas decisões, a Vivian sabe disso, elas não são tão simples, né? Não é uma matemática, a gente vai sempre operar o tumor que começou, vai sempre operar o fígado, depois faz químio antes, faz químio depois, ou será que é melhor operar ou fazer quimioembolização? Então, muitas vezes, o planejamento do tratamento é uma das coisas mais importantes. E eu sempre falo também, esse planejamento tem que ser reavaliado, né? De tempo em tempo. Então, a gente revê, será que agora a gente para o que está fazendo e adiciona isso ou aquilo? Então, são todos pontos sempre muito importantes. Mas existe algum limite para abordagem cirúrgica dessas metástases hepáticas? Por exemplo, eu vou cair no neuroendócrino porque é o que a gente, né? É o que eu mais converso sobre. Mas, por exemplo, um paciente que já teve a ressecção do primário, como é o meu caso, por exemplo, né? E depois tem as metástases hepáticas. Existe um número de tumores que podem ser abordados, o tal do tumor burden, né, que é tão falado para avaliar a cirurgia. Quais são esses limites para abordagem cirúrgica dessas metástases? É excelente esse ponto, né, Viviane? E a gente sempre tenta explicar também para todo mundo, para os pacientes, para os colegas médicos que também querem entender o seu paciente que agora veio tratar com a gente, né, e deve voltar para ele, qual o próximo passo no tratamento. Então, primeiro, a gente tem que considerar isso. Quando a gente faz uma cirurgia do fígado, aí o cirurgião, né, tem que entender um pouco mais da anatomia do órgão, como que ele funciona. Então, a gente sabe que o fígado é dividido em 8 partes funcionais, vamos dizer assim.
E cada parte, ele tem que ter o sangue que chega, o sangue que sai, e a bile que é produzida no fígado tem que escoar para o intestino. Então, para aquele pedacinho funcionar, ele tem que ter tudo isso adequado, de forma adequada, funcionando. Se isso não acontecer, aquele pedaço acaba perdendo a função. E mesmo que esteja lá, ele atrofia depois, ou necrosa, e não vai funcionar. Então, uma das primeiras coisas, quando a gente fala de cirurgia do fígado, da parte técnica, né? É quanto de fígado que a gente precisa tirar e quanto de fígado funcionante que fica. Então, tem situações extremas, que às vezes a gente tira quase 70% do fígado na pessoa certa, na doença certa, né? No momento certo, e que aquele fígado depois vai crescer. Então, esse é um limite, o tamanho, o volume do fígado que fica, né? O volume de fígado funcionante. Inclusive, às vezes, a gente usa alguns artifícios para fazer com que o fígado, um dos lados do fígado cresça antes, que tem um nome para isso, uma embolização da veia porta, por exemplo, embolização portal, que faça com que o lado que a gente vai deixar cresça, aumente a função para a gente poder tirar o outro lado sem causar consequências para o paciente na recuperação depois, né? O outro ponto, em relação ao número de nódulos que você perguntou, esse é um dos pontos mais importantes também. O número de nódulos, ele pode nos dar uma medida indireta do comportamento biológico do tumor, de quantas, se tinha mais células ou menos células circulantes, se parou só um ponto ou se parou em mais de um. Né? Então, e talvez nos ajude a entender qual a prioridade. Então, às vezes, um exemplo, a gente tem um nódulo único que cresceu muito tempo depois e só tem um pontinho lá. Então, talvez a prioridade seja um tratamento local. Então, às vezes a gente vai lá e já faz a cirurgia direto. Agora, se apareceram, por exemplo, alguns pontos, vários pontos no mesmo momento ou logo depois de uma cirurgia, eventualmente, a gente tem que entender que talvez esteja um momento que as células estavam circulando. Então, seja melhor tratar com quimioterapia, que vai atingir não só o que a gente está enxergando, mas todos os possíveis pontos ou células circulantes. Então, esse é um outro ponto importante. Mas o número de nódulos por si só, se a gente tiver com a doença controlada, né? E se a gente entender que é possível ter um volume de fígado adequado, funcionante, o número de nódulos ele não é um fator excludente, ele não impede a cirurgia. Então, é algo que a gente sempre tem em mente, que a gente tem que reavaliar de tempos em tempos, mesmo para quem está fazendo algum tratamento sistêmico, por exemplo, como eu falei, né? E tem outros limites da cirurgia, né? Será que as margens das cirurgias estão adequadas, as margens de segurança? Né? Será que fez muita quimio? Será que fez menos? Será que tem um tratamento melhor que a cirurgia? Porque para cada pessoa a gente também tem que entender, né? Qual é o risco da cirurgia para aquela pessoa, qual o risco da doença voltar logo ou não, para a gente ver quais são as prioridades. Tá. E outro ponto importante, será que tem nódulo em outro ponto que não no fígado? Então, Isso talvez eu ia te perguntar. né? Se a doença Talvez tenha que hepática é um fator limitante, né, para dos nódulos metastáticos. Isso, porque às vezes a gente tem que insistir um pouco mais no tratamento sistêmico, que vai atingir todos os pontos ou não, né? Mas mesmo tendo algo fora do fígado, se for limitado e se for possível fazer a cirurgia, mesmo assim ainda às vezes tem indicação de tirar não só o fígado, os pontos do fígado, quanto fora. Tá. E obviamente as condições de cada um, né? Do paciente. Às vezes a gente tem que... né? Muito individualizado, tem que ver o caso, né, do paciente mesmo, porque não é só a quantidade de nódulos nem a agressividade, tem que ver o paciente todo, né, doutor Felipe, porque às vezes tem comorbidades que impedem, né, qualquer cirurgia. E isso é uma decisão, muitas vezes, conjunta, né, Vivian? Que é do cirurgião, do clínico, às vezes é o patologista, do paciente. Então, a gente sabe, tem pessoas que estão mais aptas, entendem mais que precisa operar, outras que já não querem. Então, essa decisão, essa opinião também do paciente é muito importante. A gente sabe, né? Sabe disso. E a gente sempre considera. Tá joia. O que mais?
Uma coisa que eu queria te perguntar também, doutor Felipe, mesmo com essas... Vamos pensar num paciente que não tenha limitações, que possa fazer cirurgia, né? A expectativa de vida nesse paciente abordado cirurgicamente, né? A sobrevida livre de progressão, livre de doença, ela tem se mostrado melhor do que em pacientes que não foram abordados cirurgicamente? Excelente pergunta, Vivian. Em geral, sim. Desde que esse paciente esteja realmente no momento certo, tenha sido bem selecionado para a cirurgia, para o momento da cirurgia, né? Porque qual que é o receio, às vezes, que a gente tem da cirurgia do fígado? A gente consegue fazer tecnicamente, né? Na grande maioria das vezes. Vai sobrar fígado suficiente ou não? Mas a outra coisa é, será que tem um risco muito alto da gente fazer a cirurgia agora e logo em seguida aparecer outros pontos? Aí, às vezes, a cirurgia nem ajudou tanto, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer essas combinações de tratamento. Um pouco mais faz químio, faz imuno, reavalia, opera. E não, muitas vezes não tem uma resposta exata, né, certa. Mas o que se sabe e para muitos tumores, acho que dois exemplos fascinantes assim, um é de metástases do coloretais, do intestino, por exemplo, em que a sobrevida, as chances de cura e controle da doença mudaram absurdamente, né? Se a gente olhar 20, 30 anos, era completamente diferente. Então, a gente são os dois tumores principais, tumores coloretais e neuroendócrinos. São aqueles em que, quando possível e quando bem indicado, no momento certo, são os talvez que têm o melhor benefício com a cirurgia, com chance de cura, chance de controle a longo prazo e um nome que você falou, talvez alguns não conheçam, que é qual o risco de progressão, se há um risco de progressão ou não, né, depois. Então, a cirurgia... livre, né? Uhum. Pois é, sobrevida livre de doença, sobrevida livre de progressão. Uhum. Ou seja, se esse tumor eventualmente voltar, quanto tempo a cirurgia consegue segurar que isso aconteça, né? Então, sim. Então, a resposta é sim. A cirurgia, quando bem indicada no momento certo, traz um grande benefício, principalmente para esses dois tumores. Mas não é só para esses dois tumores. Então, muitas vezes, a gente começa com um tratamento mais amplo, né, sistêmico, e mesmo para, algumas vezes, tumores mais agressivos, ou que não comumente tem as metástases operadas. Posso dar alguns exemplos, mais para ilustrar, como estômago, ou mesmo pâncreas, tumores de orofaringe, tumores de rim. Então, mesmo nessas situações, às vezes a gente tem indicação, sim, de operar o fígado e os pacientes ganham sobrevida, ganham qualidade de vida. É a intenção de zerar o relógio, né? Que a gente costuma dizer. Nem sempre de cura, mas de zerar o reloginho e conseguir uma sobrevida maior, né? Isso, porque a gente sabe disso. A gente tem um controle da doença em vários momentos, né? E a cirurgia tem um papel, sim, nisso. Então, tem os tratamentos. Quimioterapia não é uma coisa só, né? Existem vários tipos hoje em dia. Tem muitos avanços que estão surgindo. E a cirurgia, ela entra no meio dessa história. Ela tem, quando bem indicada, no momento certo, a capacidade realmente de ajudar a controlar a doença, zerar o relógio e começar a acompanhar novamente. Uhum. Tá joia. E que mais, Vivi? Algumas sugestões aí, perguntas que você queira fazer? De perguntas? Ou contar algum relato teu. Eu tenho uma pergunta para você. Tá bom. Que é mais de origem prática. Você como enfermeiro, estudante de medicina, né? A gente conversa bastante com outros colegas, com os pacientes. E os pacientes que fugindo um pouquinho, né, das metástases, né? Mas tem a ver. A gente foca muito no tratamento, obviamente, mas a gente não pode deixar de fazer o resto, né? De fazer exame de prevenção, Papa Nicolau, mamografia, colonoscopia, quando há indicação, né? E tem pacientes que têm hipertensão, diabetes, acompanham com outros médicos também, né? Uhum. Você, como vivendo dentro da faculdade, como uma, né, em breve médica e enfermeira, já viveu muito nesse meio, e acompanhando com outros médicos, qual a sua impressão em relação
a experiência que esses outros colegas têm, se eles têm ajudado bastante, têm dúvidas, às vezes têm insegurança. Como que você vê isso? Olha, eu me considero uma pessoa de muita sorte. Sou muito, muito abençoada com os médicos que me acompanham. Ginecologista fantástico que eu tenho, teve um olhar assim muito especial desde o meu diagnóstico, né? Inclusive me acompanha direcionando um olhar oncológico para os meus exames, para os meus acompanhamentos, né? Exames de sangue, até coisas que fogem um pouquinho ali da área dele, ele dá um jeitinho de estar sempre me perguntando, ou até ele mesmo pedir algumas coisas. Cabeça e pescoço, que eu passei recentemente, endocrinologista, que eu passei recentemente, todos com um olhar muito delicado, muito sensível. Eu tive uns nódulos na tireoide recentemente, assim, descobri mais ou menos há uns 10 meses, na verdade, mas estava só acompanhando, percebemos assim, um aumento de um dos nódulos, que pela ultrassonografia não tinha características malignas, mas era hipoecóico, né? Então, suspeitaram ali e falaram, não, pelo seu histórico, agora eu sou assim, tudo que acham em mim, não, pelo seu histórico, vamos pulsar. Mas, assim, é uma coisa que eu fico feliz com essa preocupação, mas infelizmente eu sei que eu sou uma exceção, né? Eu sou uma exceção dentro da medicina, porque eu vejo que as pessoas, principalmente as pessoas que são leigas, que não trabalham na área da saúde, né, que não têm acesso à informação que a gente tem, elas têm muita dificuldade no diagnóstico inicial, oncológico mesmo, né? Principalmente do diagnóstico de tumor neuroendócrino, porque os sintomas eles são os mais variados possíveis e são muito gerais, podem ser confundidos com coisas, né, rotineiras. E eu vejo pessoas trilhando caminhos, às vezes, de 5 anos para chegar num diagnóstico. E isso é muito triste, muito triste. Eu até recentemente assisti a sua live, né, com a Liga de Oncologia e falando desse olhar, né, dos outros profissionais da medicina, não só o oncologista, mas dos outros profissionais para validar certos sintomas e saber fazer um diagnóstico oncológico no consultório de clínica geral, no consultório de dermatologia, enfim. Eu tenho muita sorte, mas eu sei da história de muitos pacientes que, infelizmente, se encontram muito perdidos. Eu percebo, às vezes, a falta do olhar holístico para o paciente, porque existem pacientes com vários problemas ao mesmo tempo, e aí cada profissional vê o seu problema ali individualizado e não consegue juntar tudo e perceber que, na verdade, às vezes era uma coisa que estava causando todos os sintomas e vários especialistas ali segregados não conseguiam olhar o paciente holisticamente, né? E é um dos motivos de eu trazer o pouco de conhecimento que eu tenho, né, a experiência profissional que eu tenho, pelo menos para esse grupo que eu faço parte, né, Dúvidas Raras, para tentar ajudar a direcionar para um especialista adequado, a direcionar para um profissional competente, né, que tenha qualificação para atender esse paciente. Mas eu me sinto muito sortuda, muito sortuda. Mas, doutor Felipe, o senhor me conhece, né? Então, assim, não... eu também, se eu chegar num médico e eu perceber que o olhar dele está sendo negligente, eu já não volto. Então, assim, os meus médicos, eles são selecionados a dedo e graças a Deus eu tenho sorte de eles terem paciência comigo e me manterem junto com eles, porque eu sou um dedinho nervoso. Então, assim, eu não sou fácil como paciente, mas quem me conquista como médico, né, eu fico grata e sei lá, é gratidão pro resto da vida, mora no meu coração. Ah, muito legal. E você tem um bom exemplo em casa também, né, Vivian? Que está sempre do teu lado. Do Tiago? O Isso. Thiago? É. O Thiago é médico, meu marido é médico. Então, assim, é inevitável, né, doutor Felipe, que a gente tenha um olhar mais refinado, assim, pro especialista que nos atende. Mas essa não é uma realidade da população toda, né? E não é um... Eu não posso dizer que é como se fosse um privilégio que a gente tem, né? Por estar dentro da área da saúde, por estar dentro da medicina, a gente acaba tendo um olhar diferenciado do profissional que vai nos atender, né? E percebendo isso, por que não ajudar?
não é verdade? Porque Exatamente. acolher essas pessoas que não têm essa formação, que não tiveram esse privilégio, talvez nesse momento de doença, de ser da área da saúde para poder selecionar profissionais adequados. Então, eu estou tentando ajudar justamente nesse sentido e espero que eu consiga. Espero que eu consiga. Não, muito legal. Não, isso é muito importante. E assim, eu também nunca fui muito afeito a mídias sociais, né, a comunicação, mas eu realmente tenho percebido cada vez mais o quanto é importante, com as mensagens que a gente ouve, as pessoas que a gente está alcançando realmente, e é muito gratificante. Então, realmente, eu acho que você tem que continuar. E a gente tem conversado com bastante pessoas que realmente estão engajadas nisso, e eu acho que você faz parte, assim, dessa história. E eu acho que tem que ser um grande coro, né? De várias pessoas em situações e momentos diferentes de vida que vão ajudar muita gente. Então, parabéns, realmente, Obrigada. mais uma Para vez. Viu? você também. Olha, Doutor Felipe, voltando para o assunto de metástase hepática, deixa eu te fazer uma pergunta interessante que me fizeram aqui também. Ó. Um paciente que tem hepatite crônica evidenciada na tomografia, seria um paciente elegível para embolização? tá, excelente pergunta. A gente, então, tem que considerar, quando a gente fala de hepatite crônica, a gente entende, em princípio, tem várias maneiras de medir isso, mas que talvez o fígado tenha uma função diminuída. A gente tem também que ver o volume, que tem uma relação que a gente consegue calcular com a função, mas a embolização é um dos tratamentos super eficazes para tratar nódulos no fígado, principalmente nódulos que são hipervascularizados, né? São hipervasculares, ou seja, tem muito sangue chegando nele. Então, normalmente, quando você faz esse cateterismo, então o catéter chega até o vasinho que leva o sangue para esse nódulo. E ele consegue jogar não só uma substância, uma quimioterapia direta com uma dose mais forte, muitas vezes, como também jogar uma substância que vai fazer um trombo, um coágulo, e não vai deixar o sangue passar para o nódulo. Então, essa é uma forma muito eficaz, inclusive, de tratamento para lesões hepáticas, para nódulos hepáticos, e que, por um lado, também preserva um pouco o fígado. Eu acho que tem uma outra pergunta aqui que também fizeram. Então, pode ser, sim, a gente não tem como avaliar caso a caso, a gente nem pode, né? O CRM, o CFM não deixa. E nem é adequado mesmo. Mas, em geral, em tese, é um dos tratamentos eficazes para metástases hepáticas, principalmente hipervasculares. E existem variações dessa tecnologia, dessa técnica, né? Então, a gente tem a radioembolização, que recentemente, inclusive, foi liberada para tratamento de hepatocarcinoma, que é um tumor primário do fígado, mas que é muito utilizada para outros tumores, inclusive metástases. As metástases de origem coloretal, neuroendócrinos e outras que a gente tem por aí. Então, sim, a resposta é possível. Isso deve ser avaliado dentro de uma série de opções que tem, mesmo para quem tem uma hepatite crônica, como foi perguntado, né? Uhum. E sobre a radiofrequência? Os resultados esperados, eles são parecidos com a embolização, com a ablação? Quais são os efeitos, né, colaterais também desses outros procedimentos? A gente sabe que a ablação e a embolização são procedimentos que têm resultados bons, mas quais são os efeitos colaterais esperados, né? E qual que é a eficácia, né, desses tratamentos versus cirurgia? Então, eu tenho embolização, eu tenho a ablação, eu tenho a radiofrequência, que se o senhor puder falar um pouquinho também sobre, né, o que é essa radiofrequência, que é uma dúvida frequente, versus cirurgia. Ah, tá. Não, excelente. Então, a gente tem realmente uma rede de tratamentos e não necessariamente um tratamento substitui o outro, né, Viviane? Então, às vezes, a gente começa com um tratamento, daqui a pouco avalia, introduz o outro e chega na cirurgia ou faz a cirurgia primeiro. Às vezes, a gente faz cirurgia junto com quimioembolização, cirurgia junto com radiofrequência, mas realmente cada um tem uma indicação, depende da localização dos tumores, depende do número, depende da quantidade de fígado que precisa ficar, da quantidade de fígado que precisa tirar. Então, só em geral, assim, a radiofrequência, a gente normalmente usa uma agulha que pode ser ou por via percutânea, que é através da pele direto, guiado por exame de imagem, ultrassom ou tomografia, por exemplo.
ou durante a cirurgia também. Lembrando que a gente faz um ultrassom direto no fígado na cirurgia, então a gente consegue ver muito mais detalhe até. E a radiofrequência, então, põe uma agulha que na ponta emite energia e destrói tudo que está ao redor daquela ponta. Então, existem alguns limites para isso, sim, que em geral depende um pouco do tamanho do tumor. Se forem nódulos, por exemplo, muito grandes, às vezes é mais difícil de você ter certeza que queimou tudo, que não tem nenhuma célula viável de tumor ali. Ou se, por exemplo, está muito perto do canal biliar, a gente não pode queimar o canal biliar. Ou, por exemplo, está muito perto de uma veia grande, né? E aí ela perde calor e aí não queima direito naquele ponto. Então, é uma técnica muito utilizada, que é factível, que tem poupa mais fígado, né? Não substitui necessariamente a cirurgia, né? A mesma coisa que a embolização, mas que pode ser muito bem utilizada quando não é possível cirurgia, quando a gente precisa poupar mais parênquima. Porque uma das vantagens, em teoria, é que em vez de, a gente consegue poupar o parênquima ao redor. Queima só o nódulo, se for um nódulo pequeno principalmente, e poupa o fígado todo ao redor, né? Os efeitos colaterais são de um procedimento sobre o fígado, aumenta aqueles exames laboratoriais de início, mas eles são muito seguros, de uma maneira geral. São muito seguros e podem ser utilizados ou isoladamente ou em combinação com a cirurgia, por exemplo. Tá joia, tá joia. Doutor Felipe, quando eu fui diagnosticada com as metástases, antes, na verdade, do diagnóstico da metástase, né? Eu senti alguns sintomas, eu queria que o senhor, né, relatasse se isso acontece em todos os pacientes, para que eles fiquem atentos, talvez, a uma recidiva, né? Eu sentia, alguns momentos, eu tinha hipoglicemia, né? Sentia aqueles tremores, suava e precisava comer alguma coisa para melhorar, e perda de peso, né? Comecei a ter uma perda de peso importante. Mas não tive nada além disso, né? Existe alguma coisa que a gente possa relacionar ao surgimento de metástase para que a pessoa fique atenta? Não, excelente isso. É muito importante. Acaba que os sintomas, muitas vezes, eles são comuns a várias situações, né, Vivian? Então, a gente pode ter dor abdominal, pode ter fraqueza é um dos sintomas mais comuns, emagrecimento, perda de peso também, né? Anemia, às vezes alteração dos exames de sangue do fígado, então tem o TGO, TGP, gama-GP, fosfatases, normalmente aumentam. Pode aumentar também aqueles marcadores tumorais, em alguns tumores, não são todos os tumores que aumentam, né? Mas também pode aumentar. E dependendo do tamanho do tumor, ou se ele está obstruindo, por exemplo, um canal biliar, pode dar icterícia, pode ficar com olhinho amarelo, pele amarela, como se fosse uma hepatite, né? Então tem uma série de sintomas, mas são todos sintomas gerais. Então a dica aqui que a gente dá realmente é ficar atento a sinais e sintomas novos e persistentes, né? Então, se você tem dúvida, realmente tem que procurar o seu médico. O médico tem que avaliar, tem que investigar, dependendo do histórico, mas não necessariamente, porque a gente tem um estereótipo de pacientes com câncer, né? O paciente é um pouco mais velho, que fuma, ou que bebe, que é obeso, mas isso não acontece sempre. Qualquer pessoa pode ter. Então, a gente sempre tem que investigar sintomas, não pode só identificar achando que os estereótipos vão resolver a vida do médico, e só assim ele vai pesquisar um sintoma, um sinal. Então, os sinais e sintomas devem ser sempre investigados, sintomas novos e persistentes sempre devem ser investigados. E aí tem aquela questão, mas vamos usar só a clínica. Eu examinei, palpei, a clínica é soberana, mas nem sempre. A gente hoje em dia tem os exames que nos assessoram, que podem realmente nos ajudar no diagnóstico precoce de uma doença ou na detecção depois no segmento. Especificamente para quem já teve câncer, acaba fazendo acompanhamento, né? O segmento, e que de tempos em tempos vai avaliar tudo. Então, isso realmente ajuda. Mas para quem não tem, isso deve ser sempre investigado. Sim. Então, acho que a gente pode abrir para as perguntas. O que o senhor acha? Vamos. Eu tô vendo aqui, tem algumas perguntas. Deixa eu ler aqui, olha. Cuidando do meu lar. Eu gostaria de saber sobre a nutrição após cirurgia.
Você passou com uma... Para você, Lívia, você passou com uma nutricionista oncológica? Sim, sim. E como está sendo a sua Passei. alimentação? Você toma suplementos ou tomou vitaminas, minerais? Passei com uma nutri-oncológica, a Dani Mônaco, maravilhosa, aqui de Campinas. Na época, eu estava bem magrinha, cheguei a 45 quilos e eu tenho 1,56. Não que seja muita altura para esses quilos, né? Mas assim, eu estava bem magrinha. E aí ela me ajudou bastante. Na época eu tomei suplementos, sim, tomei o Impact, né? E mais um outro suplemento que eu não me lembro. Dieta normal, normal. E aí eu ganhei peso, depois também com o início da quimioterapia, né? Então eu ganhei bastante peso, agora eu tô com 51 quilos. Eu não faço uso mais de suplementos, mas eu faço uso de vitaminas por conta da cirurgia que eu fiz, né? Então eu faço reposição de vitamina B12, que é normal ter essa deficiência no tipo de cirurgia que eu fiz, e vitamina D. E tô precisando voltar na Nutri. Mas a minha dieta é uma dieta normal. Não tenho restrição nenhuma. Eu costumo dizer que a minha dieta eu como o que eu tenho vontade, tentando seguir, logicamente, né, uma linha mais saudável possível. Mas eu como carne, eu como açúcar, né, que é uma coisa que todo mundo fala, né, um dos mitos do câncer, né, não coma açúcar, porque o açúcar alimenta o câncer, né? Mas tudo com moderação, né? Eu tento seguir o mais saudável possível, mas como de tudo. Eu acho que essa é a dica principal, né? Tem que comer saudável igual qualquer outra pessoa, né? Esse é o ideal. E evitar os excessos, né? Como você falou, evitar excesso de açúcar, excesso de gordura, manter o peso, fazer atividade física, né? Sempre que possível também. Então, tudo isso é importante. Sim, sim. Ó, e os suplementos, existem os momentos certos, as indicações. Então, logo no pós-operatório, tem um cuidado a mais, né? Na parte, principalmente proteica, a manutenção do peso, porque naturalmente depois de uma cirurgia maior acaba perdendo um pouco de peso. Então, esses cuidados todos devem ser orientados por uma nutricionista, com certeza. Uhum. Sim. Ó, tem uma outra pergunta aqui da Godoy. Ah, sim. Sobre hemangiomas, esteatose hepática se pode se transformar em câncer hepático. Olha, os hemangiomas, se forem hemangiomas mesmo, não tendem a se transformar e raramente tem que tratar. É muito comum até, né? E vale a pena lembrar o seguinte, se a gente for fazer exame de imagem do fígado em todo mundo, cerca de 30% vai ter algum nódulo no fígado, né? E não necessariamente a gente precisa se preocupar com isso. Então, vale a pena realmente avaliar bem o nódulo, investigar, ter certeza que não é nada mais grave, depois só acompanha. A esteatose, que é o acúmulo de gordura no fígado, também deve se dar atenção, sim. Normalmente tem que ter um bom cuidado nutricional, queimar gorduras, queimar caloria, controlar o colesterol, os triglicérides, a glicemia, né, o açúcar no sangue e atividade física, para queimar as gorduras, né? E às vezes precisa fazer alguns tratamentos com medicamento também. A esteatose hepática muito intensa e que está acontecendo junto com uma hepatite, com uma inflamação do fígado, ela pode sim, a longo prazo, aumentar o risco para desenvolver tumores no fígado. Não quer dizer que vai desenvolver, a maioria das pessoas nunca vai ter isso. Mas é um ponto de atenção, sim. E aí o seu médico pode também, né, te ajudar. Olha só, vamos ver outra pergunta da Varela Gay. Tem um tumor no fígado com 12 centímetros, o 30% dele é necrosado. Isso é bom ou ruim? Olha, a gente não pode, né, avaliar caso a caso, em tese, situações como essa. Muitas vezes, quando os tumores são maiores, é muito comum ter necrose. Não quer dizer melhor ou pior por causa disso, não. Sim. Uma outra pergunta, eu acho que é da Lígia. Se a metaplasia sempre é indicativo de câncer. Metaplasia. A Vívia, como estudante de medicina, se quiser responder, senão eu Ah, me respondo. pega aqui, minha professora de patologia estava assistindo, não vou nem. Pois é, Mas ela a podia responder. Se metaplasia, ela, eu posso tentar, você me se ajuda ela, aí. Mas é uma tá, se ela, mudança, né, na conformação do tecido, geralmente por causa de um processo inflamatório, alguma agressão. É uma lesão que pode preceder um câncer, né? Mas não é um câncer. Então, às vezes a gente pega uma biópsia de estômago, por exemplo, depois de uma endoscopia, e vem lá, é metaplasia intestinal.
presença de metaplasia intestinal. Então, o que seria? Seria a mudança, né, da conformação daquele tecido numa tentativa de defesa a alguma agressão. E se essa agressão não cessar, isso pode sim levar ao surgimento de algum tipo de câncer. Acertei? Cadê a professora de patologia que estava aí? Ela podia explicar melhor que eu e você, com certeza. Mas, assim, de uma maneira geral, é isso. A metaplasia, as células se modificam por mutações, por agressões, né? E elas se assemelham às células de outros lugares do corpo. Então, por exemplo, um exemplo que você deu, a metaplasia intestinal no esôfago. As células ficam parecendo as células de intestino, mas são no esôfago, que é o que a gente chama de esôfago de Barré, que é uma alteração que pode aumentar o risco de doenças, inclusive câncer de esôfago, por exemplo. E assim em outras partes do corpo. Mas metaplasia não é sinônimo de câncer, para deixar bem claro isso. Não, e não é câncer, né? Pode, em algumas situações, aumentar o risco, sim. Ó, existe algo que podemos fazer para preservar o fígado? É uma pergunta da Ângela. Acho que ela eu fiquei em dúvida. Conhece? Ela tem metástase hepática óssea. Tá. E eu acho que a preocupação dela é que ela está com um nódulo grande agora no fígado, fazendo fulforinox. E acho que ela ainda não teve resposta se a quimio está funcionando ou não, porque começou recentemente, né? Eu acho que a pergunta dela foi no sentido de existe alguma coisa para que a gente conserve esse fígado que está sofrendo ali com a quimioterapia e com a presença dos nódulos, né? Existe algo que a gente possa tentar fazer para aumentar a saúde desse fígado, né? Eu acho que é isso. Tá, não, é excelente questão, né? Na verdade, assim, a quimioterapia a gente tem que acompanhar, inclusive vai avaliar as funções hepáticas, né, de tempo em tempo. Algumas quimioterapias podem sim afetar o fígado, então podem causar uma fibrose ou pode causar mais esteatose. Então a gente tem que ficar atento a isso também. O oncologista normalmente já vai prestar atenção para esses detalhes. O que a gente pode fazer? Primeiro, eliminar os fatores que agridem o fígado. Então, evitar a bebida alcoólica, evitar o sobrepeso, alimentação com muita gordura, muito açúcar, né? Pode aumentar a esteatose hepática. Então, são esses os fatores. Se tiver hepatite viral, que não é o caso, tem que tratar as hepatites. Então, tudo isso é muito importante. Então, não há um medicamento que proteja o fígado, que é o que a gente muitas vezes procura. Então, a gente tem que evitar aquilo que pode causar mal. Então, se fizer isso, já é uma grande ajuda, né? Com certeza já ajuda bastante. Tem uma pergunta aqui, Vivian, para você, ó. É da Tatiana Francielli, que é enfermeira, pelo que eu entendi também. Não sei se você conhece ela. Sou enfermeira, é enfermeira mesmo, fale um pouco da quimio Folfox, durante o tratamento de nódulos do fígado e a imunoterapia. Não sei se você quer comentar. Eu vou tentar. Como enfermeira? Como enfermeira, porque é um assunto bem peculiar aí de oncologista clínico, né? Uhum. Mas a quimioterapia Folfox é uma terapia de primeira linha, uma quimioterapia de primeira linha para tumor neuroendócrino bem diferenciado. Tem resultados muito bons, né? Existem outras opções além do Folfox, mas aí depende muito do paciente, não dá pra gente falar, né? Assim, qual que é a indicação nesse caso. Mas é uma quimioterapia de primeira linha para tumor neuroendócrino bem diferenciado. A imunoterapia para tumor neuroendócrino bem diferenciado, mesmo de alto grau, não tem se mostrado muito efetivo. Para tumores pouco diferenciados, né, para os carcinomas neuroendócrinos, existe aí uma pequena porcentagem que responde, mas os estudos ainda acerca de imunoterapia para neoplasia neuroendócrina, né, ainda são muito escassos e a gente não tem um resultado muito positivo para neuroendócrino. É isso mesmo, Viviane. Obrigado. Ó, uma outra pergunta do Josimeire, da Josimeire, eu acho. Por favor, quando é necessária a cirurgia e quando não é para retirada do nódulo do fígado? Eu não sei se eu entendi, se nódulo em geral uma bolinha, né? Vamos dizer assim. Pode ser benigno ou maligno, pode ser um tumor benigno ou maligno. Então, tem indicação se for câncer, se for maligno, ou se for um nódulo benigno que está crescendo. Alguns tumores benignos, mas se chegam a um determinado tamanho, como no tipo adenoma, às vezes tem que tirar também. Porque eles podem crescer e causar complicações ou até se transformar em câncer. Não sei se eu respondi a pergunta, mas de uma maneira geral, para nódulos,
As indicações de cirurgia são para tumores daquelas que a gente discutiu, para nódulos benignos, quando tem sintomas, está crescendo ou causando alguma consequência, ou se tem um risco de transformação para câncer depois, né? Tem um comentário aqui que eu vou deixar para o final, da Elizabeth, ela sabe o que eu estou falando. E que mais? Aqui, ó, uma doença extrahepática é proibitiva para tratamento cirúrgico de metástase hepática, por exemplo, linfonodo positivo. Excelente pergunta, Tiago. O Tiago. Mas eu acho que é outro Tiago aqui. Pidner. Não, é o Tiago, ele está perguntando isso. Olha só, que danadinho. Tá. Bem, não necessariamente. A gente tem que entender se precisa, se é possível tirar tudo, né? Toda a doença, se a doença está controlada como um todo, esses são os pontos principais. Mas, assim, em geral, a resposta é ver cada caso a caso, né? A Luciana Castro. Diga, Vivian, pode falar. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho bem interessante, se você quiser até responder ela rapidinho aqui, que é da Luciana Castro, que ela perguntou assim, qual que é a indicação de transplante hepático, né? Não, isso mesmo. Eu estou vendo aqui a Luciana fez outra também, insuficiência hepática ser reversível. Sim. O transplante hepático é uma das indicações de tratamento, é uma das opções de todas que a gente falou, de tratamento de tumores neuroendócrinos quando tem metástases no fígado, por exemplo. Né? É também um dos tratamentos para tumores primários do fígado, como o hepatocarcinoma, por exemplo. Então, ele é assim, por quê? O transplante, ele acaba, você tira aquele fígado que está doente e coloca outro. Existem as indicações precisas, os casos certos, que a gente sabe que tem os melhores resultados, né? O paciente certo, então, isso deve ser avaliado caso a caso. Mas acho que bem lembrado, o transplante hepático é uma das opções para o tratamento de uma doença que está exclusiva no fígado, normalmente. E muito bem indicada por conta do risco da imunossupressão depois, né, doutor Felipe? Porque paciente transplantado, depois ele fica imunossuprimido, e paciente imunossuprimido é terreno fértil para metástase, né? Então tem que ser uma cirurgia muito bem indicada, muito bem indicada. Exatamente. Então, eu acho que esse é um excelente exemplo. Não é porque é possível tecnicamente que ele ajuda. Então, a gente tem que ter muito cuidado até para não atrapalhar, né? De não fazer uma cirurgia, um procedimento no momento errado. E a insuficiência hepática, se ela é reversível, ela pode ser reversível. Então, vou dar um exemplo aqui, Luciana. Às vezes, fazendo perou o fígado, aquele pedaço ainda não cresceu o suficiente, o que ficou. Então, ele pode ter um grau de insuficiência hepática, à medida que ele vai crescendo, melhorando a função, aí reverte essa insuficiência hepática. Agora, tem situações que ela pode ser extremamente grave, avançada e às vezes irreversível mesmo, né? Mas, em geral, se o fígado tiver capacidade de crescer, hipertrofiar, aumentar a sua função, ela pode ser reversível, sim. Uma pergunta do Dias Araújo, acredito. Se todos vamos ter câncer? Olha, é uma pergunta difícil, né? A gente sabe que hoje em dia, se a gente olhar a população em geral, talvez de cada 4 ou 5 pessoas, uma vai ter câncer. Essa é a estimativa hoje em dia no mundo, né? Existe uma estimativa para daqui a mais 30, 40 anos, talvez metade da população tenha câncer. E existem vários fatores relacionados, vários fatores. Primeiro que a população, a gente acredita que seja importante. Veja, a maioria dos tumores se dá a partir dos 50 anos, mas pode dar em qualquer idade, até criança pode ter. Mas a população envelhecendo tem mais risco de, durante a vida, obviamente, vir a ter câncer, né? O segundo fator é o aumento da exposição de fatores de risco. Então, para médicos, profissionais de saúde, aqui isso é uma informação muito importante. A gente precisa ter uma alta suspeição, investigar sintomas e conhecer os fatores de risco para poder orientar os pacientes, o que evitar. E na nossa vida também, né? Isso é muito importante. Mas todos não, mas a gente tem, à medida que a gente vive mais e que a gente está mais exposto a vários fatores, a gente pode aumentar esse risco, sim. Uma outra pergunta da Tatiana, se a imunoterapia é recomendada para adenocarcinoma gástrico. Sou eu novamente, a Tatiana. Ela é indicada assim, em algumas situações, doença metastática avançada, e são estudos muito recentes, inclusive, Tatiana. De poucos, 1 ano, 2 anos para cá, que a imunoterapia realmente chegou para tratar alguns tumores do aparelho digestivo e o câncer de estômago, esôfago, por exemplo, são alguns dos casos que a gente pode utilizar assim.
É, a- o apoio familiar, acho que ela está perguntando também sobre o apoio da família, né, Vivian, dos filhos, que sempre estão. Não sei se você quer comentar alguma coisa a mais disso. Não sei se acho que foi um comentário Foi um que acho que é comentário. importante a gente ressaltar, né? A Uhum. gente já fez alguns posts disso também, porque é um momento que a pessoa está frágil, né? Uma situação inusitada, às vezes acontece subitamente. Então, esse apoio realmente, eu acho que só ressaltar que ele é fundamental, Se né? tiver Para algum você realmente. cuidador assistindo, né, familiar assistindo, a gente sabe que às vezes não é o paciente que está aqui assistindo, mas quem cuida do paciente, esse apoio é fundamental, né? O paciente oncológico, principalmente no começo do diagnóstico, ele fica muito sensibilizado e precisa dessa ajuda mesmo. E Exatamente. isso muda desfecho, até, muda até, né, como que ele vai reagir aos tratamentos. É muito importante. Doutor Felipe, acho que a gente pode. Uma última perguntinha aqui, a gente pode encerrar. Eu acho que a gente já tirou muito do seu Já tempo, passou do tempo. já passou, que era só 45 minutos, mas são tantas perguntas, o pessoal estava esperando muito ansiosamente essa live. Sim, sim. Mas tem uma Ó, pergunta aqui da Vânia, que aham. lesões subencapsuladas, TNE e insulinoma, no fígado devem ser submetidas a cirurgia ou através de outro tratamento. O que eu fiquei na dúvida na pergunta dela é se ela tem uma lesão primária que ela não fez cirurgia, ela tem um insulinoma que ela não retirou e agora ela tem essas lesões no fígado. Se ela puder responder, se a dúvida dela é tratar, né, tipo, tirar essa lesão no fígado. Sim, Lesão, sim. ela tem Olha, uma lesão, acho que estou lembrando dela, que ela tem uma lesão subcapsulada no fígado e eu só não sei se ela retirou o primário dela, que era um insulinoma. sim, sim. Bem, mas assim, em geral, se for uma lesão única subcapsular, uma cirurgia relativamente Uhum. tecnicamente tranquila. E se for única lesão, deve ser feito sim, né? Aqui, ó, eu estou vendo só para a gente encerrar também, né? Acho que tem alguns comentários, algumas perguntas. O Ricardo perguntando sobre colangiocarcinoma, que é raro, bem agressivo. É um tumor primário do fígado, tem tratamento sistêmico, tem as embolizações, tem ablação e tem a cirurgia também. A gente pode, em um outro momento, até comentar sobre isso. Infelizmente, hoje a gente não vai conseguir. E sobre o lutecio, né, Vivian? É uma das opções também para o tratamento de metástases hepáticas de Sim, tumores neuroendócrinos. é, E eu acho que a gente podia. Eu queria fazer só ler o último comentário aqui, Vivian. tá, Aí eu acho que com isso a gente encerra, né? Que é sim. da Elizabeth. Ela, é mais um depoimento dela aqui. Ó. Ela teve um carcinoma de canal anal, fez radioquimioterapia simultaneamente e a doença dela toda regrediu. Então ela está sem doença. Legal. Então eu queria encerrar com esse comentário dela, com esse depoimento, que eu acho que é uma excelente notícia, né? Então Isso, ela e a equipe estão de parabéns. sim, acho que a gente vai ter que marcar outra live, doutor Felipe. Eu falei com a Vamos. Carla que a gente precisava de 2 horas de live. Falei, a ideia foi sua e a gente está aqui para. Ai, ai. Mas a Mas gente muito volta bem, outro dia, com certeza. olha, eu queria agradecer. Ó, na verdade, o convite foi teu, né? Eu acho que a conversa foi muito legal, muito boa. A gente já conversou várias outras vezes, mas eu acho que aqui foi muito interessante, com bastante Sim, gente acompanhando e comentando. E convidar para participarem, para acompanharem. A gente tem informações nas lives, nos posts. Em breve, a gente vai fazer uma mentoria para médicos. E aí a gente talvez consiga, em grupos fechados, discutir casos sim. com mais detalhes e outras formas de comunicação e educação. Eu Queria já te quero. agradecer também por estar aqui, pelo convite, pela disponibilidade, né? E te passo a palavra, se quiser. Sim, eu queria agradecer a presença de todos que ficaram até agora aqui com a gente, né? Eu acho que foi muito enriquecedor, assim. Eu acho que quem participou realmente vai sair com a cabecinha cheia de informações, que é o que a gente busca como paciente. Eu sempre falo muito isso com todos eles. A gente tem que ter a nossa cabecinha cheia de informações para que a gente saiba sentar na frente do médico e discutir sobre o nosso caso, né? Isso faz muita diferença, né, no desfecho. Então, eu queria agradecer a presença de todos, mas eu queria agradecer principalmente a você por disponibilizar esse tempo aqui com a gente, para trazer essas informações maravilhosas,
né, para ajudar tanta gente que está precisando. E dizer que eu me sinto muito honrada e que a gente vai ter que marcar outro dia para continuar, porque tem muitas perguntas que ficaram ainda para a gente responder. Mas eu queria também falar para o pessoal que está vendo a live que pode me chamar para que eu responda o que eu puder responder dentro das minhas limitações. Eu vou respondendo, tá? Então, se alguém ficou com alguma pergunta que não foi respondida, tem alguma dúvida, quiser me mandar no direct, pode me mandar lá que eu respondo, tá bom? Muito bem. Tá joia. Obrigado, boa noite a Obrigada, todos. Dr. Felipe. Um beijo, tchau. Tchau, tchau.